eu li... Peraí, apareceu um negócio aqui. Eu li todas as questões, fiz, não consegui fazer todas por falta de tempo, mas eu sabia fazer todas. Não, todas também não, né? O log da vida, né? A função do seno, cosseno. Mas aquela mentalidade que eu sempre falo, né? Deixa eu só arrumar aqui. É a mentalidade que eu sempre falo, né? Às vezes tu não precisa saber tudo, tu é escola pública, entendeu? Tu estudou em escola pública. Então, assim, você não precisa saber tudo, né? E isso tu tira um peso das costas, porque a gente tem que ser muito essa crença, né? De ver sempre o cara, o fodão do Enem, né? Sabe aquele vídeo do YouTube? O cara tirou 800 e pouco, o cara é o fodão do Enem, né? O cara super nerd, sabe tudo de matemática, tudo de ciência da natureza, e a gente coloca isso como referência. Só que o conteúdo que eu sempre me propus, né? As pessoas que eu propus ajudar, sempre foi o povão. O que é o povão? O povão é o cara que sai da escola sem saber ler, sem saber escrever, sem saber interpretar um texto, que eu fui essa pessoa. E eu sempre fui esse cara que saí da escola sem saber ler, sem saber interpretar um texto, sem saber fazer um cálculo de matemática. E o Enem sabe disso. O Enem sabe que a maioria vai errar as questões de matemática. O Enem sabe disso. E aí, quando você entende, e aí tem um negócio chamado a teoria da resposta Wiki, né? Um chama o TRI, enfim, tem... Mas enfim, que é o quê? Você precisa saber as questões básicas, né? Mas, enfim, eu, né, analisando o teu estudo, eu acho que esse passo a gente já deu, né, que era ter essa base sólida, uma base boa de natureza, uma boa base de humanas, uma boa base de matemática. Isso tu já tem. Então, pô, cara, incrível. E a base em questões intermediárias, né, que é aquela questão lá de geometria, aquela questão de humanas, tu entende? Nossa, geometria, cara do céu. Se eu conseguisse dominar 100% da geometria, tá? Porque às vezes aparecem umas coisas, eu falei, como que o Enem consegue criar umas questões assim que você... Os caras criam, os caras são geniais. Eu não tô falando de difícil, de seno, é de pensar. Tu tem que pensar. Tu tem que ligar um neurônio com outro neurônio. E é isso. E assim, é muito legal. Por quê? Porque a faculdade de medicina vai cobrar isso de você. Esse dia um rapaz mandou mensagem para mim, né? Estudando de medicina, ele falou, pô, cara, eu decoro, tu vê como é que é a nomenclatura que ele usa. Eu decoro, eu uso flashcards, tem um aplicativo, aquele aplicativo Enk, né, de flashcards, só que chega na hora da prova, mesmo decorando, eu não consigo fazer as questões, porque na medicina é um caso clínico. Então vai ter lá, Joãozinho foi no médico, tal. Qual que é o diagnóstico? Qual que é o tratamento? Qual que é o exame que eu peço? Ele tem tal doença, qual que é o exame? Entendeu? Então tu tem que pensar. Tem vários tipos de exame que eu posso pensar, mas nesse cenário, com esse paciente com essas características, qual que é o exame que eu peço? Então tu tem que pensar, não é só decorar, tu entende? E aí isso que eu acho que é interessante. Eu sempre falo para os alunos, eu preparo vocês para quê? Para vocês serem médicos, ter um consultório lotado, trabalhar no hospital, e não necessariamente só para passar em medicina. Faz sentido? O cara travou. Sim, tinha travado sua imagem. Faz sim. Faz sentido? Eu falo assim, mano, o problema faz todo sentido, beleza, porque a faculdade de medicina é apenas um passo. No momento, eu tô me concentrando em apenas passar em medicina. Depois eu penso em me formar em mas tu entende que, mas aí que tá, aí que é importante tu entender. Essa fase que tu tá vivendo é uma preparação para que durante os 6 anos você, entendeu? Então não é uma coisa, porque às vezes as pessoas, os alunos acham que estão perdendo tempo estudando o Enem. Não tá perdendo, tu tá ganhando experiência, tu tá ganhando conhecimento, óbvio, se você estudar da forma correta, que nem eu te falei, né? Pô, o cara, na véspera da prova lá, meu colega teve uma crise de ansiedade, né? Então, tipo assim, teve que ir para emergência do hospital, né? Então, assim, por quê? Porque ele chegou na medicina, mas ele não chegou da forma que eu acredito ser a correta, com inteligência emocional, que é o que eu preconizo aqui bastante. Não é passar por passar, mas é passar com uma boa saúde mental, com uma boa capacidade de aprendizagem, uma boa capacidade de memorização e raciocínio. Você pegar a questão e raciocinar, não só decorar a fórmula de física, mas entender o que o cara pensou, né? Ele botou lá circuito elétrico, mas o que ele pensou para botar aquilo, para perguntar para você qual é a corrente que passa. E isso é um treino, né? Às vezes não é na primeira semana, na segunda semana. Vai precisar de um treino, né? Eu não consigo fazer nenhuma questão de circuito elétrico. Para mim parece aquilo grego, gente. Eu tenho que pegar...
eu já tentei fazer PBL de circuito elétrico, Léo, aquilo parece grego para mim. Uhum. Tu vai precisar de tempo, sabe? Mas aí vem a questão, né? O segundo passo do PBL é ter brainstorm, você codificar para a linguagem do cérebro, você criar mnemônicos, você memorizar, aí você faz o PBL ATM, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, faz 10, aí passou 60 dias, pum, consigo fazer, entendeu? Então é sobre isso, é paciência, né? Mas eu acredito que tu tá muito bem, né? Foi uma evolução gigantesca, é isso, cara. Agora é só manter a consistência, fazer as provas, fazer o PBL-ATM, fazer o GPOM, tem que ter mnemônicos, né? Tu tem que criar uma historinha para memorizar, não é só escrever, né? Agora eu tinha prova e eu sempre crio os mnemônicos, sabe? Eu sempre crio coisas na minha cabeça, uma historinha na minha cabeça. Isso me ajuda bastante a codificar o conteúdo. Às vezes a gente escreve o termo técnico, o cérebro não vai guardar, não vai memorizar. Mas agora, se você cria, você codifica aquele conteúdo, fica muito mais fácil, né? Então, isso é fundamental para que você consiga, né? O GPOM, ele vai fazer o quê? É o CAR, codifica o conteúdo, codificação semântica, armazena na memória de longo prazo, depois recupera. Então, o que é a codificação semântica? Você tem que codificar aquele conteúdo, entendeu? Eu fiz esses dias com a Netflix, com Stranger Things, por causa que eu estava estudando conteúdo de biologia sobre o sangue, sobre A, B, AB e O negativo, positivo. E, gente, aquilo não entrava na minha cabeça nem a pau. Eu passava 2 dias depois, mesmo com o PBL. O que você aprendeu? Falei, nada. Nada. Daí eu tava assistindo o Stranger Things, mano, tive um insight. Daí o menino, o cara lá, se fudeu todo, tá tudo ensanguentado. Ele falou, você quer meu sangue? Eu sou ó, eu posso doar pra todo mundo. Eu não posso receber, mas eu posso doar pra todo mundo. Eu falei, do nada bateu um estalo. Eu falei, Nunca mais verdade. esquece, né? Agora eu não lembro mais o conteúdo pela professor, nem pelo PBL. Agora eu lembro por causa do desgraçado Stranger Things lá. Exato. Eu faço o que nem eu ensino lá no GPOM, né? Então eu tinha o conteúdo de imunização, né, para memorizar em pediatria. Aí acontece, então eu pego várias pessoas e eu pego o caminho que eu saía da minha casa, lá no ensino fundamental, saía da minha casa até a escola. Então durante esse caminho eu vou encontrar várias pessoas e aí essas pessoas vão receber um tipo de vacina, né? E daí tem contraindicações para, por exemplo, hepatite B, né? Por exemplo, do influenza, do rotavírus, enfim, tem várias vacinas, né, dentro do calendário vacinal da criança, né, a idade que essa criança vai receber, as doses que ela vai receber, as contraindicações. Então, dentro desse caminho que eu fazia, que eu tenho memorizado ele, né, porque a gente memoriza muito mais lugares, tem aquele estudo que eu mostro na aula, né, um estudo europeu, que foi publicado na Escola de Londres, sobre os taxistas, né, a questão do hipocampo, que é o centro responsável pela memorização. Então, em cada parte desse caminho que eu fazia da minha casa até a escola, lá no ensino fundamental, eu encontro pessoas e essas pessoas têm toda uma história, né, pessoas que estão na minha memória, pessoas que eu conheci ali na minha infância, que estavam ali no meu bairro para jogar futebol. Eu vou encontrando essas pessoas e elas vão tendo vacinas que elas vão ter que tomar, a quantidade de dose, né, a idade que elas têm. Então, tudo isso vai criando ali um filmezinho na minha cabeça, né, e vai fazendo eu codificar. Aí eu abro a prova de pediatria, tem lá, eu vou lendo lá, porque a professora vai perguntar qual que é a vacina que eu dou quando a criança tiver 4 meses. Ela vai contar uma historinha, e aí vai ter contraindicações, pode receber essa vacina, não pode receber essa. Aí tem a questão do calendário vacinal, então tem que memorizar várias coisas, né? Eu estou falando de um conteúdo, né? Eram vários conteúdos que tinham na prova, falando de um conteúdo, de um pedaço do conteúdo, tem vários. Então, às vezes, você só escrever no papel, né? Quando a criança nasce, ela vai receber BCG e hepatite B, né? As 2 primeiras vacinas que ela recebe quando ela nasce, tá? Mas se eu só escrever isso no papel, eu não vou memorizar. Agora, se eu crio um filmezinho, entendeu? Crio toda uma historiazinha que faz sentido para mim, não é uma decoreba. Não é que história que eu fiz, uma história que faz sentido para mim, né? Porque que faz sentido para mim não vai fazer sentido para você. Então, tem que criar isso seguindo aqueles passos lá do GPL. Aí, não, cara, eu abri a prova lá, vi a historinha, né? E consegui acertar as questões. Então, a memória é muito importante, né? Uma coisa eu posso fazer esse caminhozinho. Não, é legal, às vezes, você criar uma história inventada, mas eu posso fazer isso, por exemplo, na parte 5 do... Ai, gente, eu esqueço o nome. Na parte 5 do PBL.
Sim, Você vai virar. não só pode, como deve, né? É a Por causa que eu recomendação que eu dou. faço. Por causa que Porque eu se tu faço. só escrever, tu vai esquecer. Se tu só escrever a fórmula para ver da cinemática é tal. Se tu escrever só isso, tu não criar uma história na tua cabeça, um carro, isso e aquilo, o cara pisou o acelerador. Se tu não criar um filme na tua cabeça, tu não vai guardar, tu não vai lembrar. Tu tem que ter o GPOM, por isso que tá lá. PBL, ATM você aprende, GPOM você memoriza, porque o Enem, o vestibular, enfim, ele é uma prova de memória. Viu, Léo? Comentar com você o seguinte, eu geralmente anoto para mim não esquecer quando a gente vai fazer a nossa mentoria. Hoje a gente começou às 8 da manhã, 8 e pouco da manhã, e eu deixei três coisas anotadas assim que eu queria saber. Eu deixei a tabelinha lá para você, tudo bem, mas dessa última prova aqui que eu fiz, que foi segunda e terça, acho que foi 2020. 2020, eu fiz prova em 2020. Qual semana que é? Deixa eu ver aqui na tua tabela. Deixa eu abrir aqui a tua tabela. Não, mas É a semana 1? Por causa que eu refiz a tabela, né? Sim, tu já tá no ciclo 2, né? Primeiro ciclo de 60 dias, tu já fez, agora tu vai pro segundo ciclo de 60 dias, tá? Beleza. Não, a minha pergunta era o seguinte, eu fiz a prova de Não, mas tá ciências... boa a tua tabela, tem bastante informação aqui, acho que tá tudo correto aqui. Mas a minha pergunta não era referente à tabela, sabe? Era outra coisa. Eram 3 dúvidas que eu tava. Que é mais sobre essa... Eu deixei a tabela aí para você por garantia, caso você quisesse, mas... Depois a gente dá uma olhadinha ali, para ver se tem algum ponto, alguma coisa. Mas pelo que eu vi ali, tu preencheu certinho. Não, é que as minhas dúvidas é referente a essa última prova mesmo, né? Não só essa última prova, mas em qualquer outra prova futura que eu for fazer. Hoje a gente começou às 8 e pouco da manhã, eu fiz a prova do primeiro dia, de português e ciências humanas, de boa. Na parte da redação, caiu um tema assim, cara, completamente do Enem 2020 PPL, vou até pegar aqui o tema para você, completamente absurdo, fora do cabo. Era sobre, acho que era sobre, não era ética nacional, é um tema completamente absurdo. Só um segundinho. Mas qual que é a tua dúvida? O tema não importa para nós, qual que é a tua dúvida? Eu não fiz com o meu padrão que eu sempre faço de pegar e não importa o tema e colocar os argumentos. Eu sempre cito 2 argumentos, sempre. E era sobre... O primeiro argumento é sobre... Não, mas a dúvida, qual que é a tua? É que vai servir para tu entender. Não importa para mim o tema, não importa para mim os argumentos. O que importa é você fazer a redação em 60 minutos aplicando o ATM Red. Isso é o que importa para mim, entendeu? Por quê? Porque vai acontecer esse tipo de problema de 20 temas, só que é treino, entendeu? Então você tem que treinar várias vezes. Por quê? Se você treinar várias vezes temas difíceis, vai chegar no dia do Enem e você já vai estar treinado para fazer temas difíceis, entendeu? Só tem pessoas que faz uma redação por mês e aí chega no dia do Enem e que acontece um milagre. Que bom que aconteceu isso contigo agora, antes, né? Imagina acontecer no dia do Enem. Então, que bom que aconteceu antes. Mas, enfim, qual que é a tua dúvida em relação a isso? Eu queria pegar e fazer o seguinte, hoje eu queria pegar para treinar mais redação, que eu acho que eu tô muito assim na minha redação. Eu queria pegar para treinar hoje, eu tô mais de boa, que eu vou trabalhar à tarde. Eu vou trabalhar às 3 horas, até às 9. Eu queria pegar e treinar mais argumentos da minha redação, que eu tenho uma bagagem. Eu tenho alguns argumentos, que é sobre, por exemplo, a falta de estrutura educacional, a negligência governamental, os 2 que eu uso. Sim. Só que não estava se encaixando. O que se encaixava era, por exemplo, era falta de estrutura educacional e desigualdade social. Só que eu não estava conseguindo aplicar isso. Tá, mas vamos lá, vamos olhar para o método, né? O que é um método? Primeira coisa, um P3R. Pode ser mais, né? Mas esse é o padrão, né? Por exemplo, tem alunos que já fazem 2 provas, 3 provas, mas um P3R é o padrão. Vamos focar, então, em 3 redações. Então, uma redação você vai fazer junto com a prova, depois você vai ter mais 2 redações. Aí vem a questão do treino. Tem pessoas que só pegam tema que gosta. Não, pega temas difíceis. Pega aquele tema, cara, que argumento que eu vou usar nesse tema? Pega esse tema e simula as condições de pressão e temperatura do dia do Enem, do dia do vestibular que você vai fazer. Ponto. Beleza. Primeiro passo do método é isso. Segundo passo, mapa do erro. Então, você vai pegar,
vai ver lá como é que o seu inimigo corrige a prova. O vestibular corrige de um jeito e o Enem corrige de outro. Geralmente é muito semelhante o jeito que eles corrigem. Mas eles têm que corrigir da mesma forma que eles corrigem eles têm que corrigir você. Então, eles vão ter o quê? Critérios para fazer essa correção. São 5 competências. Aí você vai pegar a tua redação. Beleza. Primeira competência, o que é? A primeira competência é a questão da escrita, né? Exato. Será que essa crase está certa? Estou em dúvida. Competência 1, vai pegar a folha, fazer o mapa do erro, que nem eu ensinei lá na aula. Competência 1, eu estou em dúvida nessa crase. Aí tu lê lá na introdução. Pô, e essa vírgula, será que essa vírgula está certa? Anota. Qual que é a competência 2? A competência 2, a questão da articulação, seria a questão da articulação, tipo assim, em primeiro plano, essas coisas, os conectivos, não seria isso? É os conectivos. O que tu acha? O que tu acha? Tem que ter memorizado, tá? A competência 2 é você compreender o tema e você usar conhecimentos de outras áreas, tá? Tá em dúvida? O que você tem que fazer? Não sei, aí tu vai lá e digita pergunta para o professor Google, né? Competência 2 da redação Enem, tá? Vai perguntar lá para o Google, né? E aí ele vai dizer para você, tá? Deixa eu te mostrar aqui para tu ver o meu raciocínio, tá? Aí ele vai dizer lá, né? Competência 2 da redação do Enem, ó. Identificaremos a adequação à tipologia exigida ou a presença de traços constantes de outros tipos textuais, bem como a proporção entre as partes do texto dissertativo argumentativo, ou seja, se as partes embrionárias, a tangência observada naqueles textos que apenas revelam o tema, né? Então, ou seja, é você compreender o tema, né? Então, assim, você identificar esse tema, tá? E aí, a partir desse tema, você mostrar para ele que você entendeu qual que é o tema, ó. Avalia a compreensão da proposta da redação, do tema e do texto dissertativo argumentativo. Então, tem que saber que é um texto dissertativo argumentativo, tá? Enfim, competência 2 aqui, tá? Mas, enfim, você tem que memorizar isso, você tem que ter memorizado isso, entendeu? Sabe o que é, Léo? É que eu fiquei tanto tempo nesse padrão de usar sempre os dois argumentos que quando provavelmente não fez mapa do erro, não fez mapa do erro, pulou uma etapa do método que é fundamental. Beleza. Aí vai lá, competência 2, qual que é? Pergunta para o Google. O Google vai te responder, tá? Mas, enfim, é compreender o tema. Entender o tema e usar conhecimentos de outras áreas em prol do teu tema. Mas tu vê, na minha introdução aqui, será que eu compreendi o tema? Estou em dúvida se eu compreendi ou não o tema. Anota. Dúvida em quê? Porque você tem que entrar na mente da pessoa que vai corrigir a tua redação. O cara vai corrigir, ele vai fazer a mesma coisa que tu tá fazendo. Competência 1, tá boa? Competência 2, competência 3, entendeu? Tem que ser um padrão essa correção. Não, beleza, porque as minhas redações, elas são sempre do mesmo jeito. E quando eu mandava para correção, sempre ia mais de 980. Beleza, que caiu um tema, é que eu não... Não, mas vamos lá. E se cair o tema? Não, beleza, mas eu estava precisando adaptar um argumento meu na parte do desenvolvimento. Não, mas assim, a nossa reflexão não tem que ser, mandei lá e sempre tirei mais 900. Isso acontece demais. Aí chega no dia do Enem, cai um tema que a pessoa não está familiarizada. Por quê? Porque ela decorou um padrão de escrita, né? Então, beleza. Então, primeiro passo do método, segundo passo, mapa do erro. Como você vai fazer, eu não sei. Eu estou falando como é que é o método. Então, vai lá, vai pegar a folhinha, vai fazer o teu mapa do erro. Competência 1. O que será que... Imagina que você é um corretor, entra na mente do corretor, competência 1, competência 2, competência 3, tem que entrar na mente do cara que vai te corrigir, beleza, competência 3, aí vem a questão da argumentação, né, você relacionar fatos, ideias em prol da tua tese, em prol do que você defende. Competência 4, os conectivos, será que esse no entanto aqui tá certo onde eu coloquei? Se tu tiver dúvida, não, tá certo, no entanto, beleza, então tá certo, porque vai seguir um padrão, entendeu? Conectivos adversativos, né? Beleza, competência 5, proposta de intervenção. Será que tá boa essa minha proposta de intervenção? Tu tem que fazer isso, não o corretor, porque no dia do Enem não vai ter corretor. Então, se você tem memorizado os 5 temas, as 5 competências, você tem memorizado, na hora que você terminou de fazer o rascunho, você vai fazer aquela última leitura antes de passar ali, que você vai fazer essa, entendeu? O mapa do erro que você treinou em casa, agora você vai fazer aqui. Independente se você tem receita de bolo, receita miojo para fazer, não interessa para mim. O que interessa é você seguir o método. O método fala mapa do erro. Beleza, você terminou de fazer você escaneou ali
Beleza, será que essa vírgula está certa? Será que essa crase está certa? Aí você tem que mexer pior. Você tem que lembrar como é que se usa uma crase, você tem que lembrar como é que se usa uma vírgula, você tem que lembrar como é que conjuga o verbo, né? Você tem que lembrar como é que usa os pronomes. Beleza. Terminou de escanear, baseado no quê? Baseado nas 5 competências. Não importa a nota que você tirou na plataforma, não importa para mim. O que importa para mim é você seguir o método. Beleza. Terminou ali? Aí você passa ali. Entendeu? No dia do Enem. Estou falando aqui agora o mapa do erro. Entendeu? Por que mapa do erro? Por que tu tem que fazer sozinho o mapa do erro, independente se tu vai mandar para a plataforma ou se a tua amiga vai ler a tua redação? Não importa. O que importa, acabou de fazer a redação, segundo passo, mapa do erro, baseado nas 5 competências, que nem eu ensinei lá na aula de redação. Beleza, eu tava... Qual que é o terceiro passo? Terceiro passo, o que eu faço depois? Fiz a prova, fiz as 3 redações, fiz o mapa do erro das 3 redações, baseado no que o meu inimigo disse e escreveu lá no edital. Se fosse, por exemplo, vestibular de uma federal, né? Por exemplo, teve a nossa aluna Carlos que passou na federal. O que ela fez? Ela pegou e baixou, imprimiu o edital da prova que ela ia fazer. Aí ela viu lá como é que eles corrigem a redação da federal dela. E ela escreveu as redações baseadas naquilo que o inimigo dela ia cobrar dela. Beleza. Então, fiz a redação, as 3, toda semana, não é 2, não é 3, em 60 minutos. Depois, eu faço o mapa do erro. Agora, o que vem depois? Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Nossa, pronto, que eu esqueci. Vamos lá. Primeiro, faz o TEC. Segundo, né? Fazer depois mapa do erro. E terceiro passo, qual que é? Eu não lembro. Tá, mas tu faz o que com a redação? Tu deixa ela ali e não faz nada com ela? Ah, Você fez ela, fez o mapa do erro e agora tu faz o que com a redação? Deixa ela ali, eu percebi, esquece dela? eu percebi que, por exemplo, nessa última redação não tava se encaixando os argumentos com o tema. Não, Então, esquece a tua redação. Não. Estamos vendo o método. Vamos compartilhar aqui, então, a tabela. Tem escrito na tabela aqui o que tu tem que fazer, né? Eu mandava a redação para corrigir. Mas agora, eu acho que tá precisando fazer mais coisa, né? Precisa analisar a redação. Então, hoje eu tava com dificuldade nisso, Léo. Eu tava com dificuldade de pegar. Tá, vamos lá. Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Só te cortando um pouquinho, porque assim, se você pegar qualquer redação de qualquer pessoa que tirou 1000, não importa o argumento que ela usou. O desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 tem sempre o mesmo padrão. São 5 tópicos que a pessoa tem que cumprir no desenvolvimento. Apresentar o problema, falar por que ele é um problema, as consequências disso. Tá, mas vamos lá, esquece isso. E eu tava com problema aqui, disso. Ó, terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Eu não tô enxergando, não tô enxergando, tô pro celular. Tu não tá vendo a minha tela? Não, eu tô, mas é que eu não tô enxergando direito. Minha visão tá ruim pelo celular, tô tendo que fazer assim com a cara para conseguir enxergar. Tá, tu não consegue ver o que tá escrito aqui? Terceiro passo, PBL, ATM e matemática. Se eu encostar minha cara na tela, eu enxergo. Tá. Então, terceiro passo, PBL, ATM. Aí tem matemática, tem física, tem química, tem todas as matérias aqui. E tem aqui o PBL, ATM, redação. Isso aí eu não marquei nada porque eu não fiz. Exato. Então, ou seja, não está sendo aplicado o método como ele recomenda. Vamos lá. Então, você fez a redação, você escaneou ela, né? Você fez ali o mapa do erro, tá? E aí, quando você vai fazer, tu tem que ter memorizado lá no GPM, guia padrão ouro da memorização. Competência 1 tem que estar na ponta da língua, competência 2, competência 3, 4 e 5. Tem que estar na ponta da língua. Eu não sei qual que é, né? Faz mais de 5 anos aí que eu fiz a prova. Beleza. Aí você vai pegar o mapa do erro, você vai escanear ele. Você sozinho vai ver. Porque no dia do Enem vai ter plataforma para tu mandar a redação. É você e o papel, e a tua mente, e a memória que tu tem ali. Né? Tem que botar no HD. Se o conteúdo não vai para o teu HD, né? Se tu não salva no teu computador o documento do Word, depois você não vai conseguir acessar o documento. A pior coisa que tem, né? Não sei se tu lembra de alguma situação de você ter feito algum trabalho na escola e ter esquecido de salvar o documento, e daí no outro dia tu vai abrir lá, pô, não tá aqui o documento. Já aconteceu alguma coisa contigo nesse sentido?
e você esquecer de salvar alguma coisa e ter que refazer um retrabalho. Por isso que eu falo, produtividade é igual memória, né? Produtividade, a galera fala disciplina, motivação e é toda aquela coisa de coach, né? Imaginário, coach, achismo, né? E esquece de usar a ciência, mas no Brasil é assim, né? A ciência no Brasil não, né? É o brasileiro que sabe, né? Não tem nenhum prêmio Nobel, mas é o brasileiro que sabe, né? Se a vacina funciona, se não funciona. Todos os cientistas do mundo inteiro canalizando o conhecimento científico dele para construir uma vacina para ajudar a humanidade, e o brasileiro que sabe. Não, entendeu? É uma parada meio louca, né? Não tem um prêmio Nobel, né? Não tem um argumento científico, nem na medicina produz tanto a produção científica, é tudo o americano, o europeu que produz, né? Mas, enfim, é o brasileiro que sabe, né? Mas, enfim, então, assim, produtividade, para mim, é igual memória. Porque se eu não lembrar do conteúdo, eu vou ter que estudar de novo. Então, se eu fiquei 10 minutos e não guardei aqueles 10 minutos que eu estudei, para mim, eu não estudei. Eu perdi tempo, porque depois eu vou ter que estudar de novo aquele conteúdo. Então, 10 em 10 minutos, que eu não vejo dá dias, dá semanas e dá meses. E aí, às vezes, o cara que demorou 2 anos para passar em medicina para ver quanto que ele realmente estudou e memorizou, dá 30 dias, dá 40 dias. Por quê? Porque teve vários meses que ele estudou sem memorizar, ele só escrevia no papel e depois de 2 meses não lembrava mais o conteúdo, ele perdeu tempo. Então, ele não estudou 2 anos para passar. Então é melhor, vamos supor, você fazer, supondo, em vez de você fazer 20 PBLs e só lembrar um, é melhor você fazer, vamos supor, 6 e lembrar dos 6 do que fazer os 20 e só lembrar um, né? Exato. Isso vai te ajudar demais na medicina. Por quê? Porque na medicina é um monte de conteúdo. Aí tá, beleza, sentei aqui, fiquei o dia inteiro estudando, pega um papel, uma folha em branco, o que eu aprendi? Aí não sai nada. Aí, pô, tu perdeu tempo. Tu não estudou aquele um dia. Né? E o problema é que é bem particular isso, né? Por exemplo, que para cada matéria as pessoas elas têm uma absorção diferente. Por exemplo, eu percebo... Por causa da dopamina, né? Por exemplo, a geografia. Cara, pode dar por exemplo, a geografia. Geografia física, por exemplo, ou biologia. Eu só ouço a aula do professor, por exemplo, se às vezes é uma aula bem específica de um conteúdo específico, eu já lembro. Daí na hora da prova, mano, de boa, pode estar um mês depois que eu vou lembrar. Em história, não. Em história, com o PBL de história, sabe o que me ajuda muito a lembrar? Discussão. Se eu pego alguém discutindo sobre o assunto, não falo, não, em tal período aconteceu isso, os portugueses, tal. É difícil para mim. Agora, se eu pego uma discussão, alguém às vezes falando com raiva sobre aquilo, por exemplo, eu decoro muito bem, eu sei o contexto. Não é decora, memoriza. Para mim, tá, mas funciona. Enfim, dito tudo isso, vamos voltar aqui, tá? Então, beleza. Fiz a prova, né? Porque às vezes o cara faz a redação, mas esquece que no dia do Enem ele vai fazer 90 questões e mais uma redação, né? Então, tem que fazer a redação junto com uma prova. Beleza. Aí fez mais 2 redações. Aí essas 2 redações, que temas que tem que ser? Tem que ser temas difíceis, porque a gente fica tanto com aquela visãozinha lá da receita de bolo, e esquece que no dia do Enem vai ter cortisol, vai ter o estresse, vai ter o nervosismo, pode vir um tema que às vezes tu nem imagina que veio aquele tema, e aí tu fica pensando, aí tu demora 3 horas, por quê? Porque tu sempre teve aquele caminho, e aí tu teve que mudar o caminho no dia da prova, porque você não pensou, tá? O meu objetivo é fazer você pensar, beleza? Então eu fiz as 3 redações, acabou a redação, eu tenho que pegar uma folha em branco e fazer o mapa do erro igual foi ensinado na aula. Esse mapa do erro ele é baseado no edital que o seu inimigo postou no site, porque ele tem que corrigir, independente se é Enem, se é vestibular, se é o que for, ele tem que corrigir a tua redação igual ele corrige a minha. Ponto. E aí você tem que memorizar. Por quê? Porque no dia do Enem você vai estar escrevendo a redação e você vai estar pensando. Né? Aí tu cria um nome. Tá? Por exemplo, o nome da minha professora era Giovana, né? A professora de português. Aí eu imaginava ela. Beleza, será que ela vai me descontar alguma coisa aqui da crase, da vírgula? Aí eu tinha minha gramática que eu comprei, porque eu era analfabeto, não sabia conjugar um verbo. Eu comecei do absoluto zero, né? Então, às vezes a galera vê os caras fodão do Enem, tá fazendo um cara que já estudava, entendeu? Nunca trabalhou, só estudava. Então, óbvio que esse cara ia passar. O cara já vem desde lá da 8ª série, entendeu? Estudando e tal. No meu caso, eu não sabia conjugar um verbo, eu não sabia usar um pronome. Eu comecei do menos zero. Então, quando eu ia escrever essa redação, eu ia, será que ela vai me descontar a ponta aqui nessa vírgula? Como que eu conjuguei esse verbo? Entendeu? Tá no plural, tá no singular. E aí, beleza, tu vai escanear. E aí, tu só vai... Beleza, mas eu não sei se tá errado.
Tu vai botar se tu tá em dúvida. Será que essa crase tá certa? Será que esse ponto tá certo? Será que esse argumento tá certo? Tu escreve. Eu tô em dúvida se esse argumento é bom ou não. Escreve lá. Eu tô em dúvida se essa proposta de intervenção é boa ou não. Beleza, mas se você leu a cartilha de redação, se você leu o edital lá que escreve como que vai ser corrigida essa redação, você tem um mínimo de noção. Beleza, acabou isso, o que você vai fazer? Você vai aplicar o PBL ATM. Primeira coisa, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, tempo, vai ficar 2 horas ali, e o mapa conceitual. Beleza, e eu não sei se essa crase está certa. Aí tu pega lá a gramática e olha no capítulo que fala sobre gramática, em quais cenários tu posso usar a gramática. É que nem 1 mais 1 é 2. Aí tu vai ver, tá errado, tá certo, beleza. Aí vai lá, GPOM, Guia Padrão da Memorização. Aí tu cria uma memória. Pega 3 cenários, por exemplo, tu lembra lá da aula do português, né? No caso, como é que eu memorizei a crase? Eu lembrava lá da aula do português da minha professora Giovana, eu lembro da sala, eu lembro do colega que sentava do meu lado. Então, eu tenho essa visão, eu tenho essa memória que eu já tenho, lembra? Eu pego uma memória que eu já tenho e boto o conhecimento em cima e boto isso. Por quê? Porque eu não lembro da minha professora explicando português, mas eu lembro do meu colega, né, jogando um papelzinho na cara da professora e ela gritando com todo mundo por causa disso. Isso eu lembro. Mas no dia do que eu vou fazer isso, por exemplo, de fazer toda essa análise da redação, toda a questão do GPOM, obviamente isso consome tempo. Então eu vou, logicamente, fazer menos PBLs, por exemplo, dependendo do dia, que nem hoje. Tem um negocinho chamado Wikimap. Vai pegar o tempo da tua semana e você vai dividir pelas matérias. Vai ter o tempo da redação, vai ter o tempo de matemática, vai ter o tempo de história, vai ter. Isso foi ensinado na aula. Vai ter um tempo para a redação. Vamos supor que seja 4 horas. Eu expliquei lá, eu dou exemplo. Pode ser mais, pode ser menos. Vamos, um exemplo, 4 horas. Aí você vai ver dentro daquele tempo que você consegue estudar. 4 horas. Beleza, uma redação eu já fiz lá com o tempo do IP3R. Aí faltou 2 redações, 60 minutos, são 2 horas. Aí sobra um exemplo, pode ser mais ou pode ser menos. Tá? Então, 2 horas, tu fez as 2 redações que faltou. Sobrou 2 horas. Se fosse 4, pode ser 10, pode ser 20, pode ser o tempo que você quiser. Estou dando um exemplo de 4. Sobrou 2 horas. Então, eu tenho 2 horas, 120 minutos para aplicar o PBL ATM em 3 redações. Divide 120 por 3 dá quanto? 120 dá 40 minutos, mais ou menos. 3 vezes 4 dá 12. 40 minutos você tem para fazer o PBL de cada uma das redações. Daí eu tenho que fazer. Tem que fazer o cálculo, tem que aplicar o método, entendeu? Tá explicadinho, tá desenhado lá, só aplicar. Beleza, vamos voltar aqui. Então eu vou pegar, tenho 40 minutos. São 5 competências. 5 os 10 dividido por 40 dá quanto? 5 5 vezes o que dá 40? 5 vezes o que dá 40? 5 vezes 8. 5 vezes 8. Quanto tempo eu tenho para analisar cada uma das competências? 8 minutos. Então, eu tenho 8 minutos para analisar a competência 1. Eu tenho 8 minutos para analisar a competência 2. O que é a competência 2? Eu também não sei. Aí tem um professor Google que vai te responder em 3 segundos. Só digitar ali, competência 2. Ou bota a cartilha da redação, vai aparecer. Entendeu? Sem prejudicar o tempo de matemática, porque você no domingo de noite pegou quantas horas eu consigo estudar durante essa semana. Aí tu vai dividir lá pelas matérias, vai saber, tem o tempo da matemática, aí tu pode ver. Aí eu quero aumentar a matemática e tirar um pouquinho de geografia, quero aumentar a redação, aí tu vai ver. Tu deu o exemplo de 4 horas, pode ser mais, pode ser menos. É que eu pego um dia para cada matéria. Eu não consigo fazer, vamos supor, nesse dia eu vou estudar matemática e... Como tu vai fazer, não importa. O que importa para mim é se você está seguindo o método e está memorizando. Aí tu vai... Beleza, vamos pegar da crase. Pô, beleza, fiquei em dúvida. Fez análise cirúrgica, brainstorm, aplicou pro teu dia a dia. Fez um investigativo, como é que se usa a crase, ou tu pega a tua gramática, né? Enfim, ou pega em PDF, uma gramática em PDF, faz o teu mapa conceitual. Aí cria um desenho lá de em quais cenários que eu posso usar a crase e cria uma codificação semântica, né? Maçã e missão. Maçã vem a imagem na minha cabeça. Missão não sei o que é. Missão pode ser um monte de coisa. Maçã, eu sei, a fruta. Vem a imagem na minha cabeça. Aí você cria uma codificação semântica. Você imagina a tua mãe, o teu pai, enfim, alguma pessoa falando para você, ou algum cenário que você vai ter que usar a crase, entendeu? Beleza, terminou. Vou agora será que eu compreendi aqui essa proposta desse tema? Não sei, tô em dúvida. Beleza,
Aí depois, se você quiser mandar para uma amiga sua ler essa redação, se quer mandar para a plataforma, pode mandar, porque eu quero que você siga o método. Não, anotado, da questão da redação. Só que assim, então... aí tá respondida a tua pergunta. Vai vir tema, claro, tu não tá aplicando o método. Se tu faz isso com 10 redações, pô, cara, com 20, 30, 60 redações que eu recomendo para os alunos, pô, cara, se tu fizer esse passo a passo sozinho, forçando, queimando os neurônios ali para descobrir e memorizando, vai chegar a qualquer tema e você vai ter base. Por quê? Tem a competência 3, que é a argumentação. Será que essa minha argumentação tá boa? Aí tu digita lá, escola, né? Enfim, desigualdade social. Aí você vê estratégias ou argumentos que você pode usar, pesquisas científicas, neurociência. Pô, a neurociência mostra que acontece isso na sociedade porque gera um químico no cérebro. Eu posso fazer isso, então vamos supor, mesmo que eu gosto de argumentos prontos, mesmo que eu, por exemplo, use desigualdade social, que eu estou com dificuldade, que eu tive dificuldade de aplicar nessa última prova, porque é um tema que se encaixava bem, mas eu tive dificuldade, eu posso fazer isso, anotar ela, ler e aplicar um método para... Como que eu posso usar, por exemplo, essa frase de desigualdade social para transformar ela em um tema, um argumento pronto? Eu posso fazer isso, então, anotado, então. Não pensa em argumento pronto, pensa em eu estou treinando o meu cérebro a aprender a escrever um texto dissertativo argumentativo. Sim. É diferente. Aí, beleza, vai acontecer de você ter memória, de você memorizar determinados argumentos que podem encaixar independente de qual o tema. Porque eu não sou especialista em redação, eu não sou professor, eu sou especialista em neurociência, entendeu? Então, a gente tem que usar a neurociência para entender como o cérebro funciona para eu conseguir aumentar minhas habilidades cognitivas. Só que acontece muito isso, o cara tem um modelo pronto de redação e ele segue aquele modelo para sempre. Tudo bem, pode fazer isso, vai dar resultado? Vai! Só que ele está perdendo de estimular a capacidade cerebral dele, porque tu pode usar isso depois na tua vida acadêmica, porque durante a tua vida acadêmica você vai ter que escrever um prontuário médico, escrever um artigo científico. Eu posso fazer o seguinte, você não fala para mim fazer a prova do primeiro dia em 4 horas? Uhum. Eu faço meia hora, eu faço em meia hora a redação, sempre, 26 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Sobra quanto? 3 horas e meia. Eu posso fazer o seguinte, então, da próxima vez que eu fazer a redação, eu demorar um pouco mais, estimular mais meu cérebro, mesmo que eu use meio que modelo miojo, mas com outros argumentos que eu tenho que trabalhar. Daí eu faço 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, que seja, e deixa 3 horas para português e para ciências humanas. Posso fazer assim, isso, então? o que eu queria que tu fizesse, eu acho que o teu fazer a prova ali é o de menos. Eu acho que o pós fazer a prova que tá aí, que tá o erro, sabe? Então, fazer o mapa do erro, PBL, ATM, acho que tá aí. E aí, depois que você fizer 10 vezes isso, que nem eu ensino nas aulas, tu vai ver que você vai evoluir como estudante. Você vai ter uma visão diferente, você vai ter memorizado, você não escreve mais. E se o corretor, como é que ele vai analisar essa minha proposta de intervenção? Entendeu? Tu tira e só escrever ali e acabou. Não, tu tá pensando com uma pessoa porque eu lembro no dia que eu escrevi lá, eu tava pensando, beleza, e a Giovana, né? Porque era a pessoa que eu tinha criado que ia corrigir a minha redação. Porque a gente memoriza pessoas muito mais fácil do que conteúdos teóricos. Então eu pensava, essa minha proposta de intervenção, será que ela tá boa? Tá especificado? Tá dizendo quem que vai fazer isso, né? Qual que é o ator social que vai fazer isso? Como que ele vai fazer? Né? Aquele padrãozinho de proposta de intervenção. Então, assim, quando você tem essa visão, fica muito mais fácil, entendeu? A neurociência está aí. Os caras ficam o dia inteiro no laboratório lá pesquisando, a gente tem que usar esse conhecimento. Então, estimula essa tua habilidade cognitiva no pós, entendeu? Então, acho que esse é o detalhe para que, independente da redação que vier, você tem capacidade, você tem habilidades cognitivas para conseguir desenvolver, né? E não só pensar na receita de bolo que você vai fazer, entendeu? Tu entende o que eu quero dizer? Você vai ter um padrão? Vai ter. Eu tinha o meu padrão de escrita. As minhas redações, elas tinham um padrão. Mas, em nenhum momento, eu pensava num decorar e chegar lá e jogar coisas. Não, eu pensava. Como que a pessoa vai ler? A minha introdução, a minha tese, né? E aí você vai construindo esse teu próprio padrão baseado no teu corretor. Entendeu? Não, beleza. A primeira dúvida respondida. A questão... E aí tu vai ver, olha que louco, tu vai ver que isso vai influenciar em outras matérias. Em matemática, em humanas, outras matérias vão ser influenciadas.
Porque a tua interpretação do textinho ali da questão de matemática vai ser melhor. Pô, olha como é que ele conjugou o verbo. Está conjugando o verbo no passado. Então quer dizer que... Não, ele está conjugando o verbo no futuro. Então quer dizer que se acontecer... Aí ele usou tal pronome, entendeu? E aí até a tua interpretação da matemática fica melhor. Não, tudo bem, tá certo. Eu vou fazer então, qualquer coisa, eu revejo uma. Reveja. Uma E aí, aqui assim, ó, não tem erro, é só você seguir o que está escrito aqui na NDC. Não tem erro, entendeu? Só você seguir aqui que tá tudo que está escrito. Se ficar alguma coisa em branco, quer dizer que não foi aplicado o método corretamente. Beleza. Beleza, Léo, para a segunda pergunta. A segunda pergunta é referente, eu tinha comentado com você sobre sobre as questões de matemática. As fáceis eu já faço de boa, só que muitas vezes a média, a gente tem que elaborar um raciocínio e tal, que nem a última, só que é o seguinte, eu estava com um problema nas questões médias, muitas vezes em geografia, em alguma questão de matemática média, de geografia plana, por exemplo, geografia... Geometria. Enfim, geometria. E era esse o meu probleminha. Eu não, você tinha comentado na última vez que a gente se encontrou que às vezes a gente vai ter que pegar e ter que assistir uma aula, nem que seja uma aula curta. Só que era isso que eu estava com dúvida. Vamos supor, tinha uma questão, tem algumas questões lá dessa última prova, questão média, que eu falei, gente, isso aqui tá bem elaborado, era simples a questão, não era uma questão difícil, você só tinha que saber que fazer aquilo, você tinha que saber fazer aquilo. E eu não sabia. Como que eu faço? Eu assisto a aula, depois da aula... Não, tem que ver como é que tu fez o fax. Primeira coisa, como é que tu fez o fax? Tu tem o fax aí para me mostrar dessa questão? Quando acontecer isso, tu tem que me mostrar. Eu não terminei a questão por causa que eu não sabia fazer ela. Por causa que precisava fazer... E vai acontecer isso, que nem eu falo na aula. Vai acontecer de empacar o fax, mas tu fez a primeira etapa do fax, a segunda etapa do fax? Anotar as informações, sim. Assim, e qual é a segunda etapa do fax? A segunda, depois de anotar. O desenho. Depois o desenho. Tu fez o desenho? Fiz o desenho, desenhei, porque tem o desenho lá da prova, e refiz o desenho para mim, bonitinho, do triângulo. E aí você vai empacar no cálculo, né? Vai chegar no cálculo 1, vai empacar, né? Exato. Não sair daqui, beleza. E aí depois você vai para o PBL-ATM. Deve fazer análise cirúrgica, brainstorming, e aí no método de investigação, você tem que pesquisar o método de investigação. Aí no método de investigação você pode ver uma aula? Pode. É o mais recomendado? Não, porque às vezes você força mais o cérebro sozinho, né? Por quê? Tem duas formas de o conteúdo chegar na tua cabeça. Você pode ler, você pode ver a videoaula, e aí acontece. Quando você vê a videoaula, o teu cérebro ele entende aquilo como algo fácil. Então, o caminho neuronal que você criou para aquele conteúdo chegar não gastou energia. Agora, se você fica ali pesquisando, ruminando, forçando a tua mente para entender aquilo, você tem um gasto energético maior e a probabilidade de você guardar essa informação é muito maior. É que nem você na academia levantar 1 quilo. O estímulo para o músculo levantando 1 quilo é 1. O músculo precisa ficar mais forte para levantar 1 quilo? Não precisa. Ele pode continuar da mesma forma. Agora, se eu vou na academia e levanto 50 quilos, o estímulo que eu dou para o músculo é muito maior e eu estou mandando um sinal para ele. Que sinal é esse? Ó, músculo, a fibra muscular fica mais forte porque eu estou levantando 50 quilos. Aí vai gerar vai causar uma microlesão na fibra muscular, né? Vai gerar um catabolismo ali na fibra muscular. Aí você vai para casa, dorme, se alimenta bem, come os nutrientes corretos, né? Um descanso adequado, e aí você vai gerar um processo hipertrofia que a gente chama por regeneração. Uma hipertrofia muscular, vai aumentar o volume dessa célula, é diferente de hiperplasia. O tecido adiposo ele aumenta por hiperplasia, ou seja, aumenta o número de células. A hipertrofia é o aumento do volume. Então, o volume muscular, ele fica o quê? Ele fica mais forte, o volume da célula fica maior. Ou seja, eu tenho mais força. Acontece algo quase que idêntico com o neurônio. Por quê? Se eu vou te dar uma aula sobre imunização, é diferente de eu ver uma aula sobre imunização na pediatria. Entendeu a diferença? Se eu vou te explicar, né, quais são as vacinas que eu faço, quando a criança tem 4 meses, quando ela tem 6 meses, quando ela tem 12 meses, entendeu? Eu ir lá é um esforço cerebral muito maior, entendeu? E aí, às vezes, tu tem que aceitar também, às vezes é aquela aceita que dói menos, né? Uma expressão coloquial que o pessoal usa. Por exemplo, cinemático, eu demorei 8 semanas para saber cinemática. Mas chegou lá na prova, eu acertei a cinemática.
E aí eu poderia ter visto a videoaula, né? Uma resoluçãozinha, né? Olha que gostosinho ver o professor desenhando, explicando. Ou eu posso ficar aqui, eu vou aprender essa parada aqui. Queima. Pô, mas por que é assim a Cinemark? Por que não é, entendeu? Como é que é esse gráfico, aceleração, velocidade média, a distância? E aí tu vai, fiz um PBL-ATM. Não consegui acertar a questão. PBL-ATM é uma ferramenta de aprendizagem, não de acertar a questão. Não acertei, nem sei como é que resolve, mas eu aprendi esse conceito. O que é aceleração? O que é desaceleração? Beleza. Semana que vem aprendi o que é distância. Aprendi tal fórmula. Aí foi. Eu fui aprendendo. E aí, quando você tira esse peso de eu tenho que acertar, meu Deus. Não. Você vai fazer um PBL, vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4, aí tu vai aprendendo. Só que o esforço, pô, cara, eu não consigo. Aí tu dorme pensando na questão, tu sonha com a questão, aí semana que vem tu de novo. E aí tem o caminho da videoaula. Pode ver? Pode. É uma opção sua. Pode ver a resolução? É gostoso, né? Aí ele resolve, aí ele faz isso, aí ele pausa, aí ele é super didático. Aí no outro dia, me fala, Léo, como é que resolve? Aí esqueceu. Aí semana que vem vem outra questão, aí erra de novo. Pô, cara, mas eu vi a aula de 2 horas e errei de novo. Entendeu? É meio complicado às vezes. Mas é uma decisão tua, tá? Eu mostro o caminho, tem 2 caminhos. Então eu faço o difícil, você que escolhe, entendeu? Mas pode ver. Assim, é que, pelo menos na minha cabeça, no meu cérebro, quando eu tô fazendo alguma questão de matemática, por exemplo, a gente só consegue fazer aquilo que você já viu, você só consegue resolver alguma questão se você já viu aquilo alguma vez na sua vida. Você não vai conseguir fazer uma questão de inequação do 4º grau se você nunca viu aquilo na sua vida. Aí que vem que eu falo sempre para os alunos. Questões fáceis, regra de 3, tu não vai conseguir fazer de primeira, mas depois tu faz um PBL-ATM, 2 PBLs-ATM, 3 PBLs-ATM, sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta, você já consegue fazer. Média simples, média aritmética, depois de umas 3, 4 PBL, você já consegue fazer. O problema é que muitas vezes o aluno já quer na primeira vez, ele já quer na primeira semana já. Não, vai demorar 3, 4, 5 semanas. Beleza, estou falando conteúdos fáceis, então isso é tranquilo, que é a fase que já passou. Questões medianas, a maioria você também consegue fazer isso, só que vai demorar mais tempo. Então, se demorava 30 dias, 15 a 30 dias para as questões fáceis, agora as questões medianas vai demorar um pouquinho mais. Alguns alunos demoram mais, outros menos, outros pegam mais rápido, depende muito do aluno, né? Mas, enfim, você já consegue, faz 1, 2, 3 PBLs, até você já consegue, memoriza, vai aprendendo, aprende como é que é a fórmula, aprende o conceito, por que foi criada aquela fórmula, que dados que eu tenho que interpretar da questão. Aí vem um fax bem feito, sacar as informações, fazer o desenho, traduzir, codificar aquilo para o cérebro. Aí vem um bom PBL-ATM, memorizar aquele pedacinho do conteúdo, né? Mas semana que vem, memoriza outro pedaço, na semana 3 outro pedaço, na semana 4 outro pedaço, aí passou 30 dias, você já consegue fazer aquele conteúdo que era difícil para você. Mas se na primeira semana você quer saber tudo aquilo, aí já é um excesso de informação. Por quê? Tem matemática, tem física, tem biologia, tem química, tem história. Entendeu? Aí vem o conceito da pizza, comer em pedacinhos. É que às vezes que nem, vamos supor, eu classifico as questões médias em 2 tipos. Às vezes você não sabe nem como você começa, e às vezes quando você sabe, você não faz, porque você sabe exatamente onde você errou. Algumas questões médias que eu fiz aqui nessa última prova, a maioria, 90%, não foi porque eu nem sei como eu começo, que é mais para difícil. Mas eu deixei anotado lá no meu fax exatamente o que eu não sabia, porque era só aquele tracinho que eu sabia fazer, só aquele cálculo que eu não sabia fazer. Ou seja, eu sei especificamente o que eu não sei. E isso torna o caminho mais rápido. Só que, é isso que eu queria saber de você, Léo. Quando eu sei exatamente, cirurgicamente, o ponto que eu preciso aprender, às vezes na geografia plana, às vezes na visão ortogonal, exatamente. Geometria plana, geometria espacial. Entendi a tua pergunta. O que eu faço, então, quando eu sei exatamente o ponto que eu preciso aprender? É que daí acontece, eu tenho que ver, assim, por exemplo, aqui eu vi que o da redação não está feito. Então tem um pedaço do método que não está sendo feito. Então, nessa questão, eu tenho que ver como é que foi feito o fax. Quantos fax você fez de geometria espacial? Quantos PBLs ATM tu fez? Porque daqui a um pouco tu fez 1 ou 2 e tem que ver como é que foi feito. Foi 10? Como que foi feito esses PBLs ATM de geometria? O que tu aprendeu? Tá, esse PBL ATM para você, o que tu aprendeu nele? Beleza, a tua métrica é resolver a questão. A minha métrica é menor. A minha métrica, às vezes, você fez o PBL ATM de geometria espacial, ou geometria plana, e você entendeu qual que é o diâmetro do quadrado. Show.
Às vezes teve uma mentoria que eu fiz, o aluno ele teve um raciocínio errado do diâmetro, né? Como é que você faz o cálculo ali do diâmetro, né? Então, assim, tem que ver como é que foi feito isso. Como é que foi pensado esses PBLs ATM e quantos que foi feito. Porque às vezes, realmente, no primeiro tu não vai conseguir fazer uma questão mediana e tá tudo bem, mas tu memorizou um pedaço do conteúdo. Semana que vem tu vai guardar outro pedaço e vai passar 4 semanas e você vai acertar. Entendeu? Então tem que esperar esse longo prazo, tem que ver como é que foi feito. Então, no nosso próximo encontro, me traz esses PBLs ATM. Separa 2, o fax e o PBL ATM. E a gente vai ver. Beleza, tu não conseguiu acertar a questão. Tu aprendeu 3 pedaços do conteúdo. É uma vitória. Semana que vem tu vai aparecer geometria espacial na tua prova, com o conteúdo prevalente no Enem. Aí beleza, tu aprendeu mais 3. Aí tu vai vendo, tu vai aprendendo, e tu vai juntando as peças do quebra-cabeça. Entendeu? Às vezes não precisa ver a videoaula agora. Porque a videoaula é um excesso de conteúdo, um excesso de informação. Vai entrar por aqui, vai ser por aqui. Mas vale mais a pena tu garantiu um pedaço do conteúdo, garantiu esse, show. Semana que vem garante outro. Tu entendeu esse raciocínio? Entendi. Tudo É bem, a eu posso pizza, fazer isso. né? Eu tiro a foto, eu salvo no arquivo e mando para você ou E também traz aqui, no. aí a gente cria um raciocínio junto, entendeu? Porque às vezes, beleza, tu não consegue chegar na Vai ter um resposta. grupo, vai ter encontro em grupo? A gente vai fazer uma, mas aí na próxima a gente fazer sozinho, daí a gente vê daí. Uhum, Tu me traz isso, daí a gente analisa junto o que foi. Porque assim, beleza, a nossa métrica é o acerto, né? Ah, não acertei, não cheguei na resposta. Tá, mas tu aprendeu a fórmula do volume do cilindro. Não cheguei na. Beleza, aprendeu a fórmula. Aí semana que vem tu aprende a fórmula do cone. Beleza? Entendeu? Aí na outra tu aprende como é que você vê a imagem tridimensional do cilindro. Já aprendeu outra coisa, entendeu? E aí tu vai pegando os pedacinhos, só que tem que aprender e memorizar, né? Daí semana que vem tu não lembrar a fórmula, daí já tu não teve memória. Entendeu esse raciocínio? tudo bem. De pedacinho em pedacinho tu vai, né? Tem uma expressão aqui no sul que a gente fala o seguinte, de grão em grão, a galinha enche o papo. Porque vou ter que aprender, eu vou aplicar Porque não é do dia direitinho. para a noite, entendeu? Não vai ser do Eu vou dia para a aprender noite. direitinho. Porque às vezes em matemática, o professor faz assim coisa, quando cria a questão, faz coisas muitas vezes em geometria que a gente nem imagina que é possível ser feita. Então, tipo assim, é meio complicado, né? Mas o Enem sabe disso, o Enem sabe disso. E tem questões lá que dá para acertar. Entendeu? Tem questões aí que tu vê, pô, cara, essa aqui acho que dá para acertar. Mais uns 5 PBLs ATM sobre esse conteúdo aqui eu já consigo, entendeu? Só que tem que ter essa calma, é que nem dieta, né? Não vai ser na primeira semana de dieta que tu vai emagrecer, vai demorar um tempinho. Aí tu vai na dieta, cuida da alimentação e consistência. Toda semana um pouquinho. Tá bom. Porque assim, acontece muito isso, tá? E aí eles falam, pô, esse método aqui não funciona. Só que Viu, o Léo? cara, a métrica dele é o acerto, é ele marcar o X correto, não é a memória. Pô, beleza, cara, tu não chegou na resposta e tá tudo bem, mas você memorizou um pedaço do conteúdo. Show! Semana que vem faz de novo. Mas o Viu, cara, a Léo? métrica dele é o acerto. Ele acha que é um milagre que vai acontecer do divino, que ele vai aplicar um fax, um PBL-ATM e já vai acertar a questão. Não vai precisar de vários. O Natan, por exemplo, ele falou que foi aprovado em medicina, que era servente de pedreiro. Ele falou, cara, passou 25 dias, eu já tive uma evolução gigantesca em exatas. Por quê? Aí tu pergunta, estava acertando as questões? Acertava tudo? Não. Ele errava muitas questões. Mas por que ele fala que em 25 dias ele já viu uma evolução gigantesca? Por quê? Porque agora ele sabia o caminho para aprender e memorizar. Então ele sabia que no longo prazo ele ia aprender e ia memorizar aquele conteúdo. Ia chegar no dia da prova e ele ia acertar. Mas a métrica dele não foi o acerto. A métrica dele foi, pô, cara, eu tô aprendendo. É pouquinho, mas eu tô aprendendo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Viu, Léo? Beleza, eu entendi. Vou pegar o arquivo, vou mandar para você para quando a gente fizer a mentoria individual, não em grupo, individual. A minha terceira dúvida é o seguinte: tá acontecendo uma coisa meio chata que em todas as áreas, até em matemática eu já estou no ciclo 2. Em ciências humanas eu estou no ciclo 3, já faço as difíceis, e em português, no mínimo, no ciclo 2 também, no mínimo. O meu problema está sendo em ciências da natureza, que eu considero que eu estou no ciclo 1. Cara, eu não consigo fazer cálculo em ciências da natureza. Eu só faço questão de às vezes. Tá, mas me diz uma questão fácil. Tá, tu tá no ciclo 1. Ciclo 1 são só questões fáceis. Me diz uma questão fácil
que envolve cálculo e ciência da natureza? Uma questão falsa. Eu acho que a mais próxima que se pode se enquadrar difícil, né? seria circuito. Tá, mas tu Sabe, porque acha às que vezes... pensa no povão, né? Porque o ATRI, né? Pensa no povão. A galera que faz o Enem, 3 milhões, 5 milhões de pessoas que fazem. Léo, porque, desculpa, O povão não sabe fazer um cálculo de mas você matemática. estava falando assim de cinema, você estava falando assim de cinemática. Cara, eu me senti envergonhado, porque Tá, mas tu acha que o cinemática... cara que fez escola pública, eu fiz escola pública, eu saí da escola analfabeto, tu acha que eu sei fazer uma questão de cinemática? Eu não sei, cara. É uma questão de média para difícil. Todas as questões que envolvem cálculo. Agora, se tu me diz biologia é fácil. As questões de química, de teoria, é fácil. As questões de física e de teoria são questões fáceis. É menos média. Isso é o ciclo 1. Cálculo é ciclo 2. Por quê? Pode ter uma questão que é mega fácil de física? Pode. Mas a probabilidade é muito baixa, cara. Eu acho que a maioria vai errar. Cara, tu pega a estatística do Enem para matemática, é horrível. E eu tenho total empatia. E eu falo assim, povão, porque eu era o povão. Entendeu? E às vezes eu fico puto da vida porque eu vejo que a galera pega como referência o cara que só estudou, que nunca trabalhou. E óbvio, é mérito dele, que foi super bem no Enem, que passou na federal mais foda do Brasil, isso, aquilo, é mérito do cara, estudou, se dedicou, a família do cara trabalhou, deu uma condição para o cara só estudar. Mas não é a média dos brasileiros. Não é a régua do brasileiro. A régua do brasileiro sou eu, que não sabia conjugar um verbo, que não sabia um pronome, que mal conseguia estudar, que acordava de manhã, 4 da manhã para estudar, porque tinha que trabalhar depois. Entendeu? Que foi ali... sabe, não fui mal no Enem, mas tipo assim, não fui super bem. Eu fui ali na metade, entendeu? Para a escola pública, entendeu? Então, assim, eu sou, você, que daqui a pouco vai ter que trabalhar até as 9 da noite, é o povão, entendeu? Que é o cara, entendeu? Então, para a gente conseguir ter esse resultado, tem que se esforçar muito. E aí, quando você olha as métricas estatísticas da prova, tu vê que a maioria erra. Assim, tu pega a redação, 99,4% tira 500 pontos, tira 600 pontos, entendeu? Então, assim, tu tem que tomar cuidado com essa régua, entendeu? Então, assim, biologia, questões de química e física, teoria, são questões fáceis, é o ciclo 1. Ciclo 2, aí sim, né, tu pode botar cálculo, e realmente vai precisar fazer muito fácil. E o cinemático eu demorei, foram 60 dias, 8 semanas para entender o que era cinemática. A entender. Tô falando acertar. Cara, eu não sabia nada, mas fui um pouquinho, humildade. E aí foi muito louco, né? Porque às vezes a gente não entende, né? Deus escreve certo por linhas tortas. A academia me ensinou muito para minha vida, cara. Eu aprendi coisas com a academia que eu vou levar pro resto da minha vida. Uma das coisas que eu aprendi foi essa. O músculo ele não vai crescer na primeira semana. Ele vai precisar de um estímulo, de uma alimentação, de um descanso, de um sono adequado. E o músculo ele vai crescer no longo prazo. Então, eu sei que no longo prazo ele vai crescer se eu for na academia todo dia. O estudo é a mesma coisa. Eu sei que vai passar 8 semanas, né, que faltavam 8 semanas, quando eu comecei a aplicar esse método que eu ensino, faltava 8 semanas para a prova do Enem, 60 dias, faltava para a prova. Eu não. Eu vou abandonar a videoaula, dói, né? Que nem aquele docinho que a gente ama, né? Pô, quer aquele docinho, é prazeroso, é agradável. Não. Eu vou abandonar as videoaulas, eu vou abandonar esse estudo que não está funcionando para mim, e eu vou ser fiel ao método, eu não vou trair o método. Eu vou casar com o método atletamente, eu vou seguir ele até o final. Eu conversei com a minha mãe. E eu fiquei em dúvida. E é louco isso por quê? Porque a Giane fala a mesma coisa do depoimento dela. Ela passou em 55 dias. E ela fala a mesma coisa. Eu vou seguir o método linha por linha. A Flávia passou em 57 dias. E ela fala, eu vou seguir esse método linha por linha. Eu vou fazer tudo que ele falar. E ela confiou em mim. Então, assim, na primeira semana não aprendeu muita coisa. Mas depois de 6 semanas, 7 semanas, elas sabiam. Pô, a Flávia fazia a prova todo dia. Todo dia. Não é fazer segunda e terça, não. É todo dia. PBL é ATM de manhã e prova de tarde. PBL é ATM de manhã e prova de tarde. E aí, imagina tu ver cinemática todo dia. Todo dia tu faz uma questão de cinemática. Tu vai pegar a prova do Enem, vai ter cinemática. Aí tu não sabe nada de cinemática. Aí faz um PBL ATM, aprende um pedaço. Amanhã outro pedaço. Semana que vem outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Chega no dia do Enem, vai cair uma questão de cinemática. No caso, na minha prova caiu 2 e eu acertei as 2 questões de cinemática. São questões mais para mediana, tá? Eu não sei se dá para dizer que é uma questão fácil. São questões que é mais para mediana, de mediana para difícil, né? Então, assim, até rir. Exato, porque o povão vai errar.
Pô, o cara não tinha nem comida na escola pública. Eu acho que eu nem tive professor de física. Não lembro. Eu lembro do de matemática, né? Que a professora me chamou de burro, né? Ela me chamou na frente da sala, botou um colega do meu lado e eu do outro lado dela, né? E ela falou, ó, tá vendo ele aqui? Ele tirou 10, ele pode ser alguém na vida. Tá vendo ele aqui? Ele é um fracassado. Entendeu? É a escola pública, né? Não tinha telefone para gravar naquela época. Hoje, se o professor faz isso, se isso é feito hoje com o professor numa escola pública, o cara filma, vai viraliza nas redes sociais. O professor nunca mais dá aula na vida dele. Mas naquela época, 2011, 2010, aconteceu isso, não tinha telefone. Ah, mas é o que mais tem. O professor humilhando aluno é o que mais tem. Sempre tem. Sempre vai ter. Mas eu achei que era só comigo. Depois, quando eu comecei a entrevistar os alunos que foram aprovados em medicina usando o meu método, eu descobri que não foi só comigo, não. Sempre tem. Mas tu entendeu essa terceira dúvida? Entendi. Eu só tava com esse sentimento, porque eu tava fazendo uma análise. Assim, o que tu pode controlar? Mais PBL-ATM. Como que eu posso identificar meu PBL-ATM? Como é que eu posso codificar? Beleza, não tá entrando cinemática na minha cabeça. Como é que eu posso codificar esse conteúdo? Lembra da codificação semântica lá? Missão e maçã? Do exemplo, que é muito claro. Maçã, missão. Pode ser mil coisas. Maçã, veio uma maçã na tua mente, não veio agora? Maçã, não imagina? Tem alguma memória tu comendo uma maçã? Claro, claro. Exato, cinemática é a mesma coisa. Beleza, eu odeio o carro, mas eu lembro da minha avó, que ela tinha um Fiat Uno, que ela saía da casa dela e ia para o trabalho dela, que ele andava tantos quilômetros por hora, que tinha uma distância tal, ela demorava tal tempo para fazer isso, então sei a velocidade. Entendeu? Isso eu sei. Eu não sei a cinemática, o professor lá, fodão do YouTube de cinemática, isso eu não sei. Mas eu lembro da minha avó, que ela tinha um carro, que ela era professora. Então, isso eu lembro, entendeu? Beleza, eu só tava com esse feeling mesmo porque eu tava sentindo que eu tava horrível em Ciências da Natureza. E ver a memória. E ver como é que tá, como é que tu tá criando a memória. Tu tá só escrevendo ali na folha ou tu tá criando um desenho, um filme, uma coisa para codificar aquele conteúdo? Cara, pra você ter uma ideia, eu nem faço fax de Ciências da Natureza, porque eu não sei fazer cálculo. Eu só faço fax de matemática, eu não sei fazer cálculo. Mas, enfim, tu tem que fazer o fax para quê? Para chegar na hora do cálculo, tu empacar. Entendeu? Eu não consigo levantar o peso, mas eu tenho que tentar levantar o peso. Por quê? Para mim ver que não vai para cima. Entendeu? Então, tu tem que forçar. Então, faz a etapa 1, etapa 2, chega no cálculo e empaca. Beleza, onde é que eu empaquei? Empaquei em tal pedaço. Chega lá no PBL, tem o que é isso? O que é cinemática? O que é aceleração? O que é movimento retilíneo uniforme? Então, lá vai pesquisar. Aí o conceito, semana que vem, aprende a fórmula, na outra aprende tal coisa. E aí tu vai, uma hora, tu vai perceber que tu vai pegar o conteúdo. Então, só para me anotar aqui, eu vou fazer na próxima prova, então, para mim começar a tentar sair do ciclo 1 de Ciências da Natureza, eu vou fazer as questões fáceis, como eu sempre faço. Se der tempo, eu vou pegar daí o fax e tentar fazer as questões médias. Que as questões ou questão de cadeia também, cadeia de química. E tem uma aula lá, né, que eu pego uma questão de eletrodinâmica, acho que é. Então vê essa aula, vê lá como é que eu fiz o fax. Eu também não sabia o cálculo. E eu falo, ó, tu vai empacar aqui, mas depois tu vai pesquisar lá no PBL, tu vai descobrir qual a forma de fazer. Deve para química também, né? Essa aí de eletrodinâmica? Tem lá, tem a aula lá, cara. Tem a aula, tem o PDFzinho, tudo. Vê essa aula lá, revisa lá. É só aplicar, cara. Tipo assim, eu falo assim, cara, se funcionou pro Natan, que era servente de pedreiro, cara, não tem como. Se funcionou pra Carluce, que trabalhava na roça, plantando feijão, cara, sabe o que é você pegar uma enxada e capinar plantando feijão no sol quente da Bahia, entendeu? E depois tu tem que sentar e fazer uma prova do Enem, entendeu? Então, assim, cara, se ela conseguiu memorizar e aprender o conteúdo para fazer o vestibular com todas as adversidades e ela passou, cara, a Giane, de 2 filhas, cara, hoje, assim, funcionou para mim já já é uma coisa assim, cara, se funcionou para mim, funciona para qualquer pessoa. E tem os alunos aí para provar, cara, porque eu era burro. Pensa num cara burro e multiplica. E esse era eu. E hoje eu tô na medicina, tô quase me formando aí. Entendeu? Entendi. Eu vou então fazer isso, vou anotar, vou ver essa aula então, porque tá sendo o demônio para mim a Ciência da Natureza, a segunda fase. Eu nem tô na segunda fase, nem comecei a segunda fase. Tem que aplicar o método, cara, tem que aplicar o método. Se tu aplicar ele, cara, não tem erro, cara. Só aplicar ele que vai dar certo. Revisa lá as aulas, pega aí esse final de semana aí, sábado e domingo, né? Troca a Netflix e vê as aulas aí e revisa aí. Domingo, sábado eu faço PBL.
Tá. Então, assim, acorda domingo de manhã, dá uma revisadinha nas aulas lá, de memória, do fax, de física, vê lá. E paciência, né? Paciência e consistência, tá? Então tá bom então, Léo. Beleza, então isso aí. Quer Então, me perguntar mais alguma coisa? Tá, tranquilo. não, era só essas, eu deixo anotado só essas 3 perguntas só. Beleza, show de bola.